A paz, queridos, chegamos à lição de número 11, que tem como título A Visão do Templo e o Milênio. Mais uma lição riquíssima para o nosso aprendizado, mais uma lição de natureza escatológica, que trata da doutrina das últimas coisas. Então essa lição está relacionada ao tempo do milênio. Eu quero apresentar 3 dinâmicas para facilitar o aprendizado da lição. Para a primeira dinâmica, qual que é a palavra-chave da lição? A palavra-chave da lição é santidade. Então o professor vai imprimir ou vai escrever o nome santidade e separar cada letra. E o professor vai chamar 9 alunos e pede para os alunos tentarem montar qual palavra é. Aí nisso, o professor coloca em ordem, vai explicando, vamos desmembrar, é um acróstico da palavra santidade. E aí o professor já vai dar uma ênfase para a questão do que nós vamos estudar nessa lição. Vamos começar aqui pela letra S. Vai falando e já coloca os versículos, entrega os versículos que eu vou indicar aqui no vídeo para os alunos lerem. Então cada um que está com a letra vai ler um versículo específico para a sua palavra. Então, para a santidade, o professor vai falar o quê? Ser santo, viver em santidade é viver separado. O servo de Deus, ele é separado do mundo. Lá em João, a referência é João 17 e o versículo 16 e 17. Então, nós estamos no mundo, porém nós não somos deste mundo. Nós somos peregrinos em terra estranha. Aqui não é o nosso lugar. Então, o cristão, ele é separado. Então, quando falamos em santidade, temos que falar assim, existe uma separação entre a luz e as trevas. E para a letra A, o professor vai colocar aversão. Então, aquele que é separado, aquele que é santificado pela verdade, que é a palavra de Deus, ele tem o quê? Ele tem aversão, ele tem repulsa às coisas do mundo. Lá em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo dizendo, ele fala o quê? Que não vos conformeis com este mundo. Então, mas a pessoa não pode se conformar, a pessoa tem que transformar este mundo pela renovação do vosso entendimento. E essa transformação se dá pela palavra do Senhor. Para a letra N, aí o professor vai falar o quê? Aquele que é santo, aquele que é separado, aquele que tem repulsa, aversão pelas coisas do mundo, ele vive como? Ele vive em novidade de vida. O velho homem ficou para trás. Ele anda o quê? Em santidade, a palavra-chave. Se anda em novidade de vida, ele o quê? Ele é temperado. Como assim? A palavra do cristão, a palavra do servo de Deus tem que ser temperada com sal. Ele vive em novidade de vida, as coisas velhas, as coisas sujas, o falar dele, o andar dele é diferente. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E se é o sal, ele dá sabor. E se é luz, ele anda o quê? Iluminando este mundo que anda em trevas. A letra I, se ele vive em novidade de vida, se ele é temperado, né? Se ele é polido, ele vive em intimidade com Deus. A referência é Tiago 4:8, que diz, aquele que se achega a Deus, se afasta do pecado, purifica a sua vida, ele é o quê? Santificado, ele vive com intimidade com o Senhor, porque o Senhor, ele é santo, a glória, a presença do Senhor, ela só habita em templos santificados, porque o Senhor, ele é santo. Nós temos uma dinâmica da lição 4, que é quando se vai a glória de Deus, que pergunta se você tem ou se sente saudades da glória de Deus. Eu vou deixar aqui para os irmãos poderem assistir. Assistam que será uma bênção. Aproveito já para pedir para quem tiver interesse, se inscreva no canal, comente e deixe o seu joinha, o like, tá bom? Deus abençoe. E aí, dando continuidade, quando falamos em intimidade, falamos em devoção, dedicação, entrega para o nosso Deus. Então aqui na letra D, nós vamos colocar aquele apego sincero aqui do Salmo 100, que fala de celebrar com júbilo ao Senhor. E em específico podemos citar os versos 4
e 5. E aí o 4 fala sobre entrar pelas portas com louvor, com dedicação, e a nossa vida precisa ser assim. Nós precisamos nos entregar sem medida, sem reserva. Nós precisamos nos lançar na presença do Senhor, celebrar a Ele, porque Ele é o detentor de toda a glória. E para a letra A, nós falamos, quando nós temos essa devoção, nós andamos na presença de Deus. E para a letra A, nós podemos colocar o exemplo de Abraão, quando o Senhor, lá em Gênesis, quando o Senhor chamou, falou assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, para falarmos em santidade, precisamos andar com Cristo, precisamos ser separados, precisamos viver a vontade de Deus, precisamos nos direcionar pela palavra do Senhor, que fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O nosso andar precisa o quê? Ser pautado na palavra do Senhor, precisamos andar, o nosso caminhar é diferente. Fala aqui, o caminho ele é estreito, o caminho é um só e o caminho é Cristo Jesus. Então, precisamos andar com Cristo. E aquele que anda com Cristo diz não. Nós precisamos negar a nós mesmos, dizer não às nossas vontades. Aquele que quer seguir a Jesus tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo. E Marcos fala sobre negar, deixar as suas próprias vontades. Quando eu vivo com Cristo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo, Ele vive em mim. Nós chegamos à letra E, e aí nós vamos colocar sobre quando eu estou, né? Quando falamos em santidade, nós temos o quê? Nós somos cheios do quê? Do Espírito Santo de Deus, e a eternidade será com quem? Com Cristo na glória. E quando eu falamos em o que? Em ser cheio do Espírito, ser revestido de Deus, aí nós estamos falando em santidade, aí nós estamos falando o quê? Da presença de Deus. E nós estamos cheios de Cristo, o Espírito Santo de Deus, Ele reina em nossas vidas. Então, aí nós precisamos o quê? Mortificar as obras da carne. Lá em Gálatas fala sobre os frutos do Espírito. Então, nós temos que praticar os frutos do Espírito, porque só assim viveremos o quê? Novidade de vida, cheios do Espírito Santo de Deus. Viveremos em santidade, porque fala aqui, ó, que o templo, quando Israel, ele tinha a glória do Senhor, depois eles perderam a glória do Senhor, porque a luz não combina com as trevas, a glória, a presença do Senhor só habita o quê? A santidade só em templos limpos, e nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos entrar na segunda dinâmica. Como já falamos de santidade, falamos que a glória do Senhor, a presença do Senhor só habita em templos limpos, purificados. Aí nós vamos para a segunda dinâmica, que vai tratar em específico da nação de Israel. Eu vou tirar aqui só um minutinho. Então, para essa dinâmica, o professor vai precisar de um copo. Pode ser copo descartável também, é que eu coloquei esse para ser transparente, para os irmãos conseguirem ver. E mais alguns copos. E aqui nós vamos ilustrar, aqui vai representar a nação de Israel. O professor vai precisar também de uma jarrinha com água e também um pouco de orégano ou outras coisas para representar a profanação, as abominações. Então aqui, ó, a nação de Israel. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou sobre a nação, né, sobre a promessa. Chamou ele, falou que para andar na presença dele, falou para ele sair da terra dele, da parentela, o Senhor fez toda aquela promessa. Então aqui nós temos representando Abraão, quando o Senhor chamou e falou que faria dele uma grande nação. Então aqui a nação de Israel, cheia do nosso Deus. Quando fala que as demais nações, quem abençoasse seria abençoado, então nós vamos representar um pouco aqui, ó, para os outros, recebendo, digamos, a bênção de Israel, que foi o povo, a nação escolhida, as demais que receberam o nosso Deus, como até na história de Israel, nas peregrinações, nas outras guerras, nos tempos dos juízes, um exemplo que nós podemos citar, Raabe, com toda a sua família, que foi salva, né? Então todos aqueles que se achegaram ao povo de Deus foram abençoados. A nação de Israel aqui representada pela glória do Senhor. Então a presença do Senhor está aqui dentro da nação de Israel.
Eles tinham a presença do Senhor, mas a nação de Israel, os reinos sendo divididos, eles primeiro, a presença do Senhor, a glória do Senhor ficava no tabernáculo. Depois Salomão, ele construiu o templo e quando teve aquela inauguração, a glória do Senhor foi tão grande, foi tão forte, que eles não conseguiam, os sacerdotes não conseguiam nem ficar de pé. Imagine que coisa maravilhosa, eles tinham a presença do Senhor com eles, mas o templo do Senhor, que o nosso Deus é santo, que só era para abrigar a presença do Senhor, eles estavam o quê? Profanando o templo do Senhor. E o templo, foi com sujeira. Então aqui, onde era para estar abrigando a presença de Deus, a glória de Deus, estava sendo contaminado, nós aprendemos, estava sendo profanado, eles estavam idolatrando, com idolatria, e a glória do Senhor foi saindo aos poucos do templo. E aqui na visão do templo, da lição de número 11, fala sobre o retorno da glória de Deus. Só que essa promessa é para um tempo futuro, é para os fins, é para o milênio. Então, a nação de Israel aqui, primeiro, eles foram exilados, eles sofreram porque profanaram o templo do Senhor, eles ficaram apenas com essas abominações. E depois nós temos Jesus Cristo, ele veio aqui na terra, ele veio e fala com a palavra, ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é por isso que nós cremos que não passaremos pela grande tribulação, porque nós recebemos. Nós cremos que a igreja do Senhor não passará pela grande tribulação. E aí a nação de Israel passará pela grande tribulação. Aí nós falamos da restauração nacional, nós falamos sobre a guerra de Gog e Magog. Depois tem a batalha do Armagedon. E aí a visão do último templo, aqui no novo templo, que será, porque nós temos o primeiro templo, que a glória do Senhor na lição fala que pelo mesmo caminho que a glória do Senhor foi, ela voltará. Então aqui, quando a glória do Senhor vem, ela estando presente no ambiente, o ambiente é limpo, aí só tem, as sujeiras ficaram todas para fora. Então aqui no milênio, a presença, a glória do Senhor reinará. E aqui, esse templo, onde abrigará a presença do Senhor, é depois da grande tribulação. Nós temos aquele templo que foi reconstruído por Neemias, Zorobabel, lá a profecia que fala em Ageu. E aí também nós estamos falando aqui no tempo do milênio. Então aqui vai representar o que? A glória de Deus novamente reinando aqui no templo. E aí, para retratar mais sobre santidade, nós vamos falar da terceira dinâmica. E para a terceira dinâmica, vamos utilizar aqui, que vai representar a glória do Senhor e aqui o mundo. Nosso Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, o nosso Deus é santo. E ele só habita em templos limpos. E a sujeira, quando o nosso Deus entra, a sujeira fica para fora. Então aqui representando cada um de nós, representando o ser humano, não dá, para ficar assim, em cima do muro. Então aqui, alguns podem falar assim, mas eu sirvo ao Senhor, eu sou servo do Senhor. Mas ele não se decide. Ele não tem, porque o nosso Deus, ele é santo e ele requer exclusividade. O povo perdeu a glória de Deus lá, a glória se retirou do templo porque o povo estava dividindo a adoração que era para Deus com outros. E aqui no novo templo o Senhor vai reinar lá no milênio. Só que aqui, quando nós olhamos, não dá para ficar assim em cima do muro, porque qualquer coisa que acontece, se eu fazer o que acontece, eu estou onde? Já no mundo. Quando o Senhor, naquela visão que João teve lá na ilha de Patmos, para a igreja de Laodiceia, qual que foi? O que mandou dizer? Olha, eu tenho contra ti que não é quente nem frio, e por ser morno, vomitar-te-ei da minha boca. Porque morno não serve. Meio termo, olha, eu não estou, eu sirvo a Deus, mas ao mesmo tempo, aqui eu não estou imerso na palavra de Deus, ou não dá para servir ao Senhor de qualquer maneira. O Senhor não divide a glória, a presença dele com ninguém. Ou eu decido está imerso, dirigido a minha vida toda dentro da presença de Deus, ou eu me lanço na presença de Deus para me tornar, como disse lá no começo, santo, sobre santidade, sobre exclusividade, sobre andar com Deus, sobre viver em novidade de vida, porque
viver assim não dá. Lá também em Apocalipse nós temos que fala: aquele que é injusto, faça injustiça ainda, e aquele que é limpo, limpe mais ainda. Então que possamos decidir nesse dia estarmos o quê? Dentro da presença, no centro da vontade de Deus, porque só assim a glória do Senhor, a presença do Senhor, o Espírito Santo do Senhor vai reinar em nossas vidas. Então, nada de mornidão, nada de meio termo, nada de ficar em cima do mundo. Ou você é santo, ou você está com Cristo, ou você está no mundo, porque meio termo, não dá. Ser morno, não estou dentro nem fora, porque então nós que precisamos decidir se queremos estar no centro da vontade de Deus, na presença de Deus, fazendo a vontade dele e dizendo não, não nos conformando com as coisas deste mundo, mas vivendo em novidade de vida, imerso, mergulhado no centro da vontade de Deus. Então que Deus abençoe a todos e que tenhamos aí uma aula que seja proveitosa.